Muito bom dia. Como eu prometi, nessa aula eu iria gravar uma aula para explicar o segundo corte, fachada, tá? Eu gostaria de complementar com essa aula, que na próxima aula nós teremos uma orientação de como gerar a impressão, né, que demanda bastante conhecimento e bastante informação. Então, nesse momento agora, eu vou pedir para vocês assistirem essa aula para aprenderem e compreenderem alguns detalhes, não só de complementar mais um corte, mas também, né, de estarmos completando o desenho com algumas informações técnicas, tá? Eu, eu quero também falar sobre anotação, um pouco mais aprofundado do que eu fui na aula anterior, tá certo? Até o momento, nós tínhamos feito o corte vertical, esse corte que está na posição vertical, não é vertical, né? Uma posição vertical aqui, e depois nós vamos fazer esse corte horizontal. Eu achei mais fácil fazer nessa posição aqui, porque eu decidi que o telhado seria nessa inclinação, nessa orientação aqui, certo? Tá? Acompanhe a aula passada que está gravada no Teams, né? Essa nossa aula anterior, ela fica gravada lá na reunião, no chat da reunião do Teams, tá? Se alguém tiver dificuldade de encontrar lá no chat, eu reoriento lá pelo grupo do WhatsApp como que deve ser feito, tá certo? Bom, na nesse momento, então, eu vou fazer da seguinte maneira: eu vou puxar as orientações que eu preciso com Xline, lembra? Primeiro, vamos deixar um layer ativo, um layer que a gente vai trabalhar. Provavelmente nós vamos trabalhar como no outro corte, as linhas principais são de paredes, telhado, piso, e essas linhas ficam no layer parede, né? Aqui eu fiz no layer parede mesmo, com a cor magenta, tá certo? Então eu vou deixar ativo o layer parede. Como que eu faço? Tem um comandozinho make current que eu gosto de usar nessa situação. Ao invés de vir aqui e clicar nesse comando na listinha de layers e clicar no layer que eu quero, eu simplesmente clico em make current e clico no layer que eu quero fique current. Então a partir desse momento, quando eu clico ali, ele deixa o layer parede ativo lá, ao invés de ficar procurando o layer na listinha de layers, né? É mais prático quando você tem uma lista, uma sequência de muitos layers, então fica bem mais prático dessa maneira, tá? Então eu vou traçar com o comando Xline, XL, lembra? O atalho é XL. Vou fixar aqui, são linhas verticais, né? Vou começar com as verticais, digito V, dou Enter, e vou clicar em alguns pontos. Vou começar pelas platibandas, que são os limites, né? Que são aquelas platibandas lá, né? Depois as paredes, que estão sendo cortadas, ó. Segue a linha amarela de onde eu fixei o corte. Vou clicar aqui, aqui. Essa linha aqui, ela não está sendo cortada, então eu não vou passar agora. Vou clicar nessa, nessa e nessa. Certo? Olha lá. Eu posso fazer também essas linhas da seguinte maneira: Xline na horizontal, tá? Agora digito H, é horizontal, eu dou um Enter. Olha lá, ela fixa na posição horizontal. O topo da platibanda, como eu já tenho o alinhamento dos elementos aqui, né? Então eu utilizo o outro corte para definir os limites horizontais. Né? No primeiro corte lá eu dei offset da altura do pé direito, da altura da laje, a espessura da laje, a altura da platibanda, mas nesse momento aqui eu já tenho o corte, então eu vou utilizar o outro corte como referência. Ó. Cliquei no topo da platibanda, né? Ó, na laje, ó, tô definindo aqui já nesse corte a posição da laje, agora do piso, né? Ó, as vigas, eu já posso posicionar ali. Não, vou deixar um pouquinho para mais tarde, né? Para não confundir, fica muita informação lá. O piso, ó, a espessura do piso, né? Tá? E aqui eu venho e faço o seguinte agora. Eu vou dar um TR, Enter,
vou selecionar essa linha aqui e essa linha como limite, tá? São as linhas da platibanda, ó, o limite da platibanda, dou enter e corto os excessos aqui, ó. Certo? Ó, limitei, então, ali dentro. Eu vou limitar também a platibanda, tá? O topo da platibanda, eu pego o topo da platibanda e recorto tudo aqui. Assim, eu vou limitando ali. Aqui o piso, eu vou fazer da seguinte maneira. Vou selecionar aqui. Por enquanto eu não vou cortar o piso, porque eu quero fazer o offset do fundo das vigas ali, né? Então, mas aqui eu posso cortar, ó. Você observa que as paredes não passam para cima da laje, né? Ó, em hipótese nenhuma elas passam. Então eu vou dar um TR, selecionar a base da laje, Enter e corto todas as minhas paredes que passaram para cima, tá certo? Fica fácil assim, né? Vou desenhar com X-Line de novo, horizontal, agora o fundo da viga, para não me confundir, tá? Então todas as vigas vão ter a mesma dimensão, digamos assim, lembra? Eu falei que ela é simplesmente um símbolo de... A gente está simbolizando que é uma viga ali, não está definido o tamanho por enquanto, tá? TR, Enter e vou cortar os excessos daqui, ó. Vou cortar aqui, cortar aqui. Aqui eu não vou cortar com dois Enters, porque senão vai ficar as linhas lá, tá? Vou cortar aqui, 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 aqui. Certo, ó, deixei só o fundo das vigas. Então, tá? Deleto, igual lá no outro corte, só o fundo das vigas, tá certo? Aí TR, Enter, vou selecionar essas linhas aqui com limite, essas daqui, Enter, e corto o excesso das vigas lá, para ficar só o fundo das vigas mesmo. Tá certo? Ó, tá vendo? Então você já tem um corte definido, fica bem mais fácil de você trabalhar aqui, tá? Eu posso copiar, ó, copiar a platibanda, CO Enter, seleciono isso daqui, seleciono aqui, essa linha amarelinha também, tá? E vou selecionar essa linha ao invés de dar um offset lá, eu venho aqui, tiro uma cópiazinha, ó, desse ponto para esse ponto. Pronto. Reproduzir, TR, Enter, e vou cortar essa pontinha da linha que passou da platibanda, que é aquela platibanda um pouquinho maior do que essa daqui. Aí o fillet eu vou arrematar aqui. E vou dar um mirror, da seguinte maneira, MI, Enter, seleciono essa parte aqui, né, essas duas linhas da platibanda, tá certo? A horizontal e a vertical, dou um Enter, acho o meio dessa de baixo e com o orto F8 ligado, né, para posicionar aqui, lá, ele posiciona exatamente do outro lado, 180 graus, ó, tá? O mirror, ele vai te fazer aquela pergunta, já expliquei sobre isso numa outra ocasião. Ele vai te perguntar, erase source objects. Você gostaria de apagar os objetos de origem, esses daqui? Se você digitar yes, ele apaga esse daqui e reproduz para lá. Tá? Ele move, digamos assim. Se você der enter para no, ele vai copiar. Tá? Então dá um enter, ela tirou uma cópia para o outro lado. Certo? Muito bem. A laje, ela estende até lá, lembra? Então eu vou dar um stretch aqui, ó. É mais fácil dar stretch do que extend, ó lá. Clica no grip e estende para lá. Isso daqui tudo, né, tem muitos detalhezinhos que eu tô falando rapidinho ali, mas eu já expliquei em outras ocasiões para vocês, tá certo? Bom, vamos arrematar o fundo das vigas, as vigas ali certinho para fazer a achura. Lembra, ó, eu abro a interseção da viga com o piso, né, com o contrapiso. Então eu vou abrir aqui também, ó, tá certo? Eu vou dar um TR, dois enters, cortar aqui esse excesso e aqui também. Aqui eu não vou dar dois enters, porque como ela é uma X-Line, ela vai embora para lá. Se eu der dois enters, ela corta esse pedaço e vai ficar para lá para baixo. Eu não quero isso, tá? Eu vou dar um TR, Enter. Vou pegar o fundo do contrapiso. E, ó, o zoom é bem-vindo, né? Nunca economize no zoom, senão você vai ficar tentando pegar alguma coisa e selecionar e não vai conseguir. Certo? Selecionei o fundo lá do piso, dou um Enter e corto aqui. Assim eu elimino totalmente a linha que passou para baixo. Tá? Aqui, isso, ó. TR, dois Enters. TR, Enter, Enter. Abro os limites da parede, ó.
da viga aqui, certo? Ó. Aqui também mesma coisa. Abro aqui e aqui também. Abro aqui e aqui também. Pronto. Fundo da viga, né? Tá? Vou deixar a Ashura para depois, tá certo? Então, X-Line de novo, ó. X-Line. Vou pegar o fundo dessas vigas aqui, ó. Tá? Para digitar na horizontal para cá. Ótimo. Aí TR, Enter, Enter. Não, neste caso aqui eu não vou dar 2 Enters, porque a X-Line ela vai passar por dentro, ela vai ficar aqui e fica como lixo. Então eu vou dar TR, Enter e vou selecionar as paredes como limite, certo? Ó, seleciono da direita para a esquerda, dou Enter e vou cortando os excessos ali, ó. Deixando o fundo da viga só onde passa a parede. Olha lá, como fiz no outro corte, tá certo? Então, como eu tenho a referência de um outro corte, fica muito mais fácil. Não há necessidade de ficar dando offset, né? Dimensão das vigas e tudo mais, ó. Encontrei em 2 enters, eu corto aqui para abrir a interseção da viga com das vigas, ó, das vigas com a laje, tá certo? Então tá pronto. Essa parte de viga e laje, então eu vou digitar H, Enter, vou clicar aqui dentro e vou clicar aqui dentro também, ó. Ele pega aqui, aqui também. Uma dica sempre que eu dou é o seguinte: antes de você entrar no comando Ashura, salva o teu desenho, tá? Eu vou salvar aqui como aula 9, que seria a nossa próxima aula. Vou criar uma sequência aqui, ó, uma outra pasta. Deixa eu renomear a pasta, aula 9. Bem, aqui embaixo também mudo para 9, tá salvo. Muito bem. Aí, na sequência, sempre que você for usar o comando Ashura, sempre salva o seu desenho antes. Porque eu já vi em algumas situações de projeto muito grande no AutoCAD, de travar. Quando você entrar no comando Ashura, quando você digita H, Enter, ele vai pesquisar as possibilidades de Ashura, tá? O que acontece? Quando acontece isso daqui, ele vai tentar achar os limites. E quando ele acha, ele fica pesquisando os limites. Se o teu desenho for muito grande, ele pode travar pesquisando os limites. Tá? Então, eu já vi muita situação de travar. Então, nós vamos fazer o seguinte. Ó. Primeiro, eu vou mudar essa escala que está muito grande. Tá? Não vai ser utilizada essa Ashura não. Tá? Eu vou criar uma Ashura qualquer, só para ter a oportunidade de falar do Match Properties de novo. Ó. Ponto 1 está muito grande, eu vou diminuir um pouquinho mais aqui, ponto 0,1, para ficar bem pequenininha. Né? Olha lá, certo? Isso aqui eu já dei cliquei ali sem querer. Então H, Enter. Isso, não era para ter clicado ali. Então eu vou clicar dentro do espaço da viga e dentro do espaço de uma viga. E dá um Enter. Só que ele criou uma Ashura diferente do concreto, do que a gente utiliza para áreas em concreto, né? Então eu vou dar um MA, Enter, seleciono aquela Ashura. Tá? Lembrando que o MA é muito útil para essa situação. Clico ali. Você verifica que ele fica vinculado uma Ashura na outra, porque foi usado o mesmo comando para criar as duas. Ó, tá? Se tivesse saído do comando selecionado uma área, saído do comando selecionado outra área, aí ele ficaria independente. Mas dessa maneira ele ficou. Como eu não vou mexer no corte, não existe possibilidade de alteração de projeto, modificação, então não tem problema. Eu posso deixar dessa maneira aqui mesmo. Tá certo? E eu vou dar o. Agora é o seguinte: eu tenho uma janela sendo cortada aqui, uma janela sendo vista aqui nessa parede, né? E eu tenho uma janela sendo vista nessa parede aqui. Eu vou copiar essa parede. Essa janela é igualzinha lá naquele. Ela tem altura de 1,20 m e amplitude de 90. Então eu posso simplesmente copiar daqui. Eu vou pegar o endpoint aqui de cima, ou qualquer ponto que eu tenho de referência aqui e coincidente que coincida lá, tá? Vou pegar o fundo da viga como exemplo, tá? Ó, vou pegar o fundo da viga e vou pegar o fundo da viga aqui também.
ou perpendicular também já seria o suficiente. Só que aqui não tá certo ainda, tá? Não é só copiar isso aqui para lá. Por quê? Porque as paredes estão passando lá por dentro, as linhas de parede estão passando aqui por dentro. O que acontece? Aqui aonde deveria estar linhas finas, ele vai continuar linha grossa. Então eu vou dar um TR2 Enter e abro uma janelinha passando por aqui. O que ele faz? Ele corta só as linhas que estão passando. As linhas que não estão passando, né? Então essa linha amarela aqui, ela não está passando para cima nem para baixo, então ela corta exatamente ali, ó. TR Enter e corta só as vermelhas. Olha lá, tá certo? Cortou só as vermelhas, não, desculpa, né? As magentas que são linhas de parede. Muito bem, então eu passei o corte, ó, aqui é parede normal, aqui eu tenho uma porta, certo? Tem uma porta aí. Eu posso copiar essa porta aqui para lá? Posso, né? Então eu gosto muito dessa opção aqui, porque eu evito de ficar desenhando tudo de novo, né? Enter, vou pegar o fundo da viga aqui, e como está perpendicular, basta pegar perpendicular aqui, ó. Aqui que é a porta da cozinha. Ótimo. Aí tem aquela questão também, que as linhas de parede estão passando lá para baixo. Não pode passar. Tá? Então, TR, Enter e corto aqui. Então, aí interrompe essas linhas que estão passando lá para baixo. Muito bem. Tem uma linha magenta aqui embaixo. Né? Uma linha magenta aqui embaixo. TR2 Enter e cortaram também. A amarelinha também estava passando. Tá? Vou repor com o comando line. Vou repor essa linha aqui. E vou dar um MA, copiar a propriedade de linha amarela para cá. Ó. Isso. Para ficar coincidente lá. Muito bem. Nesse caso aqui eu tenho uma janela aqui e tenho uma janela ali. Essas janelas elas vão ficar parecendo com a porta, assim, só desenhado o contorno, tá? Quando a gente vê a distância, né, ao longe, né, nós estamos, então o plano de corte está passando aqui, eu estou enxergando a minha janela à distância aqui. Estou vendo uma janela à distância aqui também. Então eu vou projetar só o contorno delas, tá? Então nesse caso aqui eu vou chamar o Xline, só que eu já vou deixar no layer janela, né? Eu vou dar um Make Current, ó, seleciono a borda da janela lá, tá? Olha lá, ele demora um pouquinho para atualizar lá em cima quando você usa esse comando, mas é normal. Eu parei de ver e vou dar um Xline XL dessa borda. Ó, esse canto da parede também vai ficar aparecendo lá, tá certo? Só que eu não coloquei se é vertical, né? Se é ideal colocar vertical. Eu V, Enter, clico nesse canto da janela. E aqui não precisa porque já tem a parede lá, né? Essa janela também não há necessidade de criar as linhas, porque ela já é na extensão total da parede. Então, não há necessidade. Então eu vou dar um X-Line aqui, ó. E vou pegar o topo da janela. Lembra que eu falei? Todas as janelas são alinhadas a 2,10. Então eu dou X-Line horizontal e clico numa janela, por exemplo, como nessa daqui. Agora o peitoril pode ser variável? Pode ser variável, né? Então nem sempre vai coincidir. O que eu faço? Eu verifico lá no projeto, tá? Deixa eu abrir aqui. A planta, onde que tá? A minha planta, eu mudei o nome, tá aqui. A minha plantinha, tá nessa página aqui. Vamos rotacionar a visualização. Então, essa janela é uma J2 e essa é uma J3. Essa daqui, ela tem uma dimensão diferente da janela da sala, que é 2 metros, a J1. Ela tem 2,25 por 1,20, mas a altura é igual, ó, tá vendo? Então, eu posso reproduzir lá mesmo. Então, volto para cá, ó, seleciono a base daquela janela, que é o peitoril, né? Ó, reproduzo ali. Eu vou dar nesse caso aqui eu vou usar o fillet, tá? Que eu pego essa lateral da janela com o topo. Ó, corta aqui, Enter, volto no fillet e corta aqui. A lateral da janela é alinhada com essa parede aqui, essa face da parede. Então eu vou dar um TR, seleciono essa parede, Enter e corto aqui. Na verdade, eu vou cortar só a base, tá? Porque eu vou usar o topo dessa daqui para desenhar a janela da cozinha. Muito bem. Eu vou dar vou descobrir qual que é o tamanho da janela da cozinha, né? A janela da cozinha, ela é uma J3. A J3, ela tem um peitoril de 1,10, uma altura de 1 metro, tá? Então ela é um pouco mais
alta a base, né, o peitoril, tá? Então eu vou dar um offset de 1 metro daqui para baixo, certo? Vou dar um TR, seleciono essa lateral aqui e essa daqui. Vou dar um Enter, eu vou cortar essa parte aqui primeiro, depois eu corto essa e essa. Muito bem, Enter para sair, Enter para voltar, seleciono essa amarela aqui da parede, Enter e corto aqui. Então é assim que eu enxergo essa janela da cozinha. Ela é da extensão, ela é na extensão total da parede, ó, tá? Dessa maneira aqui eu consigo controlar o quanto eu consigo definir a altura certinho do peitoril e o topo da janela. Essa parede aqui, esse canto de parede que eu estou enxergando, ele vai ficar do teto, tá, até a base aqui. Do teto até o contrapiso, tá certo? Enter, corta aqui. Então, quando você tiver cantos de parede interno, como esse caso aqui, ó, esse cantinho aqui, eu vou estar enxergando só a lateral dele, só o alinhamento dessa lateral aqui, ó, e ali dentro. Porque na platibanda, ela é maior, lembra? A platibanda minha vem até aqui, então não existe limite lá em cima também não. É só aqui embaixo. Então, aqui tá a sala de estar, aqui a sala de jantar, aqui é a cozinha, né? Muito bem. Agora o próximo passo, então, para acompanhar o raciocínio que a gente fez aqui, né? Nós vamos limitar o seguinte, ó. Eu vou descobrir o quanto, ó, da platibanda até o meu corte, quanto tem a distância. Porque é o seguinte, eu vou enxergar meu telhado cortado aqui em algum ponto. Então, aonde que eu passei esse corte aqui, ó, né? Eu devo ter cortado ele em algum lugar aqui, ó, né? Ó, deve ter passado por aqui mais ou menos. Então eu preciso reproduzir essa altura para lá. O meu corte está sendo, eu estou enxergando daqui para lá, ó, tá certo? Estou enxergando para lá. Então eu consigo reproduzir. Eu consigo reproduzir a altura do meu telhado para lá. Então vamos ver qual que é essa ideia. Então, vou deletar essa linha aqui, porque não existe. Então eu vou medir essa distância, ó, DI, e vou clicar na ponta da platibanda, ó, lá no endpoint até perpendicular, com F8, né, para o Word, e vou clicar até no ponto da interseção aqui, ó. Então eu vou ter uma distância de quanto? Ó? 2,82 m e 15, tá? 2,80 m. 2,80 m já é o suficiente. Então eu vou dar um offset, tá aqui para lá, ó, de 2,8 da ponta da platibanda para lá. Então essa distância que eu medi daqui para cá é essa mesma daqui para lá. Então, para eu descobrir o ponto do corte. Então, quem está enxergando esse corte está enxergando esse telhado, ó, só desse ponto para lá. Quando a gente enxerga daqui para lá, certo? Então, eu criei o limite ali, agora com o comando line, xline, né? Mais fácil, né? XL, horizontal, digito H, enter, e vou clicar nesse ponto de interseção, nesse ponto de interseção aqui. Pronto, basta isso. TR, vou selecionar as partes internas da platibanda, enter, e corto aqui e corto aqui. E essa linha aqui eu posso deletar já, tá? Então, dessa maneira, eu reproduzi o ponto do telhado onde ele foi cortado aqui, ó. Entenderam? Consegue visualizar? Qualquer dúvida na próxima aula pode comentar que eu mostro lá no SketchUp, né? No Sketch é mais fácil de mostrar. Eu vou dar um MA aqui e seleciono ali, ó, essas cortadas. Simbolizar o corte. Muito bem, finalizei o corte, né? Bastante prático, bastante simples. Muito bem. Então, dessa maneira, eu consegui
fazer rapidamente o corte, esse corte no sentido horizontal, que seria eu chamaria de corte A, né? Corte A, corte B. Depois a gente fala sobre isso daí, nomenclatura de cortes e fachadas, tá? Então o próximo passo vai ser o seguinte: nós temos que anotar, fazer as anotações, tá? Então eu vou tirar um comando copy. Eu posso copiar essa informação telha de fibrocimento para cá, tá? E rotacionar, e ó, rotacionar para o ângulo horizontal, vou mover para cima. Não ficou muito preciso, ficou um pouquinho inclinado. Olha lá, tá certo? Próximo passo agora vai ser fazer as cotas, tá certo? Então, o make current, primeira coisa, layer, tá? Não esqueça nunca disso. Então, ó, eu entro no layer, eu deixei ativo lá o layer cotas, né? Vou digitar DLI e vou começar lá. Então, ó, peitoril, DCO, altura da janela e quanto sobrou lá para cima, né? Posso fazer diferente, tá? Eu gosto, na verdade, no meu projeto eu faço assim, eu fiz, né, no passado, porque eu não faço mais desenhos no AutoCAD, lembra? Eu sempre falo que eu faço no Revit, é lá que eu faço. Então, DLI, eu faço todas as alturas lineares que eu preciso fazer. Ó, peitoril, não, a base do, a base da janela, o, o pé direito, desculpa se eu falei peitoril antes, pé direito, lógico, né? Tá? Então a base da janela, tá? E, opa, peguei na linha de baixo e o pé direito de novo, tá certo? E aqui eu vou fazer a altura da porta. Aí com o DCO, Enter, vou fazendo de uma por uma. Ele continua da última lá, então eu pego até o que sobrou até a altura da laje, tá? Vou pegar o próximo, ó. Aí eu continuo a partir de onde eu, defini. Desculpa, tem que dar uma. No Revit a gente clica no espaço, então às vezes eu esqueço que eu estou no AutoCAD. Então eu clico na próxima linha, ó, e vou definindo as alturas lá. Terminou, dá um Enter. Ele permite que você continue, por isso que eu faço uma só de cada, né? Só as que são inteiras, e depois eu venho fazendo com DCO uma por uma das que são que tem várias dimensões, né? Tá, ó. Então deve ir, faltou o seguinte aqui, ó, altura. Tá? Em alguns casos, cota-se também, ó, da base até o, desculpa, do contrapiso ou da calçada externa até a base da laje, tá? E depois cota-se também até o topo, tá? Mais ou menos assim. Uhum. Seria mais ou menos isso, tá certo? E faltou. Ali eu não tinha cotado, mas é a mesma informação aqui. Seria interessante fazer as mesmas cotas ali, tá? Quando é projeto executivo, é muito interessante que você tenha essas cotas assim. Próximo passo, então, seria o seguinte: escrever o nome dos ambientes, né? Então, aqui nesse caso, ó, eu vou copiar esse texto daqui, que eu já tenho o nome lá. Sala de estar, eu vou clicar duas vezes, vou apagar essa área, tá? Então, no corte, nós identificamos os ambientes, ó. Copy. Eu posso fazer todos assim, ó. Copio para cá. Não, copio só o nome dos ambientes. Depois eu venho aqui, clico duas vezes, edito e apago só a área, tá? Em corte, nós colocamos só a identificação do ambiente. Não colocamos não colocamos a área, tá certo?
Eu vou dar uma pequena pausa aqui e já volto, tá? Muito bem, retomando aqui. Então, eu vou alinhar com o comando XL, então, horizontal. Vou clicar num ponto mais ou menos aqui assim. E aí eu uso essa referência aqui para alinhar o nome dos ambientes, ó, tá? Para não ficar um para mais para cima, outro mais para baixo. Pode. Se você tiver aqui, se você desenhou, por exemplo, a pia da cozinha, né, e o elemento, o desenho estiver te atrapalhando, pode jogar um pouquinho mais para cima, mais para baixo e tal. Mas eu uso, graficamente, eu uso uma linha para ter essa noção de alinhamento horizontal. E depois eu deleto essa linha só para ficar mais ou menos, né, parecido, tá? Ah, se tiver alguma cota, você pode desviar o texto, puxa um pouquinho mais para lá, para não ficar sobrepondo o texto da cota, né? E assim por diante. Tá? Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Acho que não, né? Como não tem nenhum espectador, provavelmente não teremos ainda dúvida. Mas na próxima aula, né? Na próxima aula vai ser a nossa última aula. E aí na outra semana nós teremos no dia 20. Nós teremos a aula agora do dia 21. No dia 20, aliás, do dia 20, né? Quinta-feira. No dia 27, nós teremos uma aula de revisão só, tira dúvidas. Tá certo? Muito bem. E aí, outro detalhe também importantíssimo são as cotas de nível, tá? Nós não colocamos cotas de nível aqui ainda. Eu acho que vou deixar essa cota de nível para depois. Aqui também eu posso copiar e fazer o seguinte, ó. Aqui eu tenho, nesse corte, eu passei pela sala de jantar, certo? Ó, pelo hall e pelo banheiro. Então eu vou copiar aqui, copy, ó. Aqui é a sala de jantar. Eu vou ligar o Word para manter o mesmo alinhamento horizontal. Eu vou copiar, dada a planta, os nomes, né? Hall, ó, CO Enter, o texto do hall e do banheiro também. E vou copiar, desligo o F8 para poder retirar daquele alinhamento, tá? Ó. Vou trazer mais ou menos aqui, mover o banheiro para cá, tá? Ó, hall, apago a área, banho, apago a área. Muito bem. No banheiro nós temos que colocar as peças sanitárias, tá? Então as peças sanitárias aqui eu vou colocar de que maneira? Eu vou no nosso bloquinho, na minha pasta de blocos card, eu compartilhei com vocês pelo pelo Google Drive. Quem não conseguiu, entra lá no Google Drive, lá no nosso grupo do WhatsApp, tá lá. Se não conseguir, fala comigo que a gente dá um jeito, tá? Porque tem que pedir permissão para acessar meus bloquinhos lá, tá? Bom, eu vim aqui em BWC e vou achar. Aqui ele tá com o nome de vaso, tá? Vaso. Ó, lateral, frontal, tá vendo? Então se você mudar para visualização, não dá também. Não adianta, tem que ser pelo próprio AutoCAD que ele dá a visualização do bloco. Então eu vou digitar e Enter, igual a gente fez na planta, tá? E Enter. Venho aqui no Browse, localizo. Ah lá, e já entrou na pasta BWC que foi a última que eu usei, tá? Então eu venho aqui, vaso, vista frontal, vaso frontal, tá certo? Open, ok, vou inserir ele aqui.
Ele não quer rotacionar, então eu dou um Enter, tá? Se ele quer rotacionar aqui, eu só dou um Enter, ele não rotaciona, ele mantém no mesmo alinhamento. Vou dar Enter e vou procurar de novo lá, lavatório, né, com a letra L, lavatório de frente, ó, tá vendo? Open, ok, vou colocar aqui, tá? Dou um Enter também. Como o Zap puxou para cá, basta selecionar ele, Move, digita M Enter, ou usa o Stretch como eu ensinei também, tá? O Word está desligado, vou ativar o Word para manter aqui. Muito bem. Se quiser usar o alinhamento do box, eu faço assim, ó. Cria uma linhazinha aqui, ó, tá? Vou ver o, o sanitário até ali e vou dar o comando Move de volta agora, ou Stretch também pode ser, tá? Stretch é mais fácil. Vou clicar aqui no grip, arrasto para o lado que eu quero e vou dizer a distância. Geralmente eu deixo no mínimo 20 centímetros do box até o sanitário. Então eu posso colocar, por exemplo, 25 centímetros. Então ponto 25, Enter. Lógico, eu teria que checar quanto que eu coloquei na planta. Na planta também teria que pensar assim, ó. Tá certo? Aqui. Bom, o lavatório vai depender, lógico, do modelo do seu lavatório. Ninguém mais usa esse lavatório de coluna, né? Mas eu estou usando aqui só como referência mesmo. O certo seria você desenhar nas dimensões que o teu cliente definiu ou, né, como que é o projeto do seu banheiro, tá? Muito bem. Mas só para lembrar que tem que representar o sanitário, tem que representar também o chuveiro também seria interessante, né? Então vamos ver lá. E Enter, vamos ver se tem chuveiro. Provavelmente vai estar com a letra C, então vou lá, localizo, ó. Chuveiro L de lado, para corte que você tem chegando com o chuveiro de lado, né? Ó, tá vendo? Ó, não tem chuveiro de frente. Chuveiro C, não tem. Chuveiro de frente não tem. Tudo bem, eu vou pegar esse daqui mesmo, ó. Vou dar um Open, dar um OK e vou inserir ele aqui no chão, ó, tá? Na horizontal mesmo e vou mover ele com uma altura de 2,10 do chão, tá? 2,10 ali do contrapiso, né? Do piso. 2,1 do Enter, usei o Stretch, tá certo? Mas tá errado, né? Não é esse o desenho, tá? Mas eu vou definir outra coisa também. Vou dar um XL vertical no midpoint aqui, ó. Tá? Eu não acho o midpoint porque tá pegando perpendicular. O que é o midpoint? Será que eu tenho meio? Não tem, porque essa linha vai para lá. O meio da linha vai até aqui, então não vai funcionar o midpoint, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um offset da parede da metade de 80 do tamanho do box, ó. Então, o meu chuveiro ele vai ficar, eu vou esticar um pouquinho assim para cima. Esse chuveiro aqui, ó, vou mover essa é o meio ali do chuveiro para esse elemento aqui, tá certo? Só que é o seguinte, essa altura que ele vai ficar, essa é a posição que ele vai ficar, ele não vai ter esse tubo virando para lá, né? Ele vai, na verdade, fazer isso aqui e fechar aqui para cima, tá? Eu posso editar esse bloco ou posso explodir ele também, tá? Como que eu faço para explodir? Antes de explodir, eu vou já colocar no layer certo, tá? Qual que é o layer dos componentes que eu coloquei? Eu coloquei um layer com o nome de equipe fix, tá lá, certo? Então eu vou dar um MA, seleciono o sanitário lá e vou mudar esse e esse. Olha lá, equipe fixa. Vou explodir, vou digitar X, Enter, então eu posso transformar um bloco num desenho normal, explodindo ele. Lembra do comando Explode? Então eu digito X, Enter, seleciono o chuveiro, dou um Enter e vou. Aqui ele continua como uma polyliner, então eu vou explodir de novo. Aqui também, vou explodir de novo. Vou dar um fillet, ó, desse pedacinho de linha, esse daqui. Esse pedaço eu vou apagar, essa linha eu vou apagar. Quando eu explodi, ele tirou do layer, veio pro layer 0. Tudo bem, NA, pego lá aquele bloco e vou abrir uma janelinha em volta de tudo lá, deixei o chuveiro na altura certa. Eu não preciso acotar a altura do chuveiro, tá?
Mas se fosse um projeto executivo, que realmente você quisesse uma altura específica do chuveiro, e aí você poderia cotar. Normalmente a gente usa como padrão a saída do tubo do chuveiro a 2,10 de altura. Né? É convencional, usa-se assim. Não é obrigatório, pode ser mais alto, mas baixo eu acho difícil. Né? Tem aqueles chuveiros de cascata que ele é preso no teto, ele sai do teto. Então depende do teu projeto, né? A gente pode fazer, tem a liberdade de usar a altura do chuveiro de repente diferente. Né? Se tiver uma pessoa muito alta, você pode ter necessidade de aumentar um pouquinho essa altura do chuveiro. Né? Ou de acordo com o modelo de chuveiro também, né? Tem chuveiros especiais que talvez possam requerer um tipo de altura ou dimensão diferente. Né? Muito bem, basicamente isso, tá? A cozinha seria interessante desenhar a, a, a pia também, né? A bancada você pode simplesmente dar uma altura. Tem uma bancada lá de 90 centímetros, dá um offset de 0,9 do contrapeso para cima, né? Dá um TR aqui, ó. Pego as laterais da parede. Vamos supor que minha bancada fosse inteira, né? Corta aqui, corta aqui. Se tiver um fogão ali, alguma coisa, você pode posicionar lá, tá? Então, depende muito. Né? E eu dou um MA, né? Vou deixar no mesmo layer da janela, aqui. E dou um offset de 0,05, que seria mais ou menos a espessura de uma bancada de granito, uma borda de granito, mais ou menos assim. Aí estaria simbolizando a pia ali, tá? Você tem símbolos de fogão, né? Para a cozinha, já tem o bloco desenhado. Basta ir lá na nossa pastinha e localizar lá o fogão, tá? Muito bem, essa seria o desenho do corte. Né? Tá faltando ainda uma coisa importantíssima aqui, tá? Que é o nível, são alguns símbolos que a gente utiliza. Esses símbolos aí, eu vou disponibilizar para vocês um arquivo que está chamado, que tem o nome de símbolos de arquitetura, tá? Aqui tem algumas coisas importantíssimas, né? Depois eu vou destacando cada um deles conforme a gente usa. Bom, esses símbolos aqui são utilizados na escala 1 para 50, então eu vou copiar todos só. Abro uma janelinha aqui em volta de tudo. Não precisa pegar aquela linha lá não, tá? Só os símbolos mesmo, ó. Até aqui assim, até aqui. Tá? Vou dar um Ctrl C, vou trazer para cá, para o meu desenho, tá vendo? Nessas abas você alterna entre os arquivos abertos. Ctrl V e vou colar aqui mais ou menos do lado da planta. Mais ou menos aqui assim. Bom, aí tem o seguinte, ó. Né, essa nossa linha aqui de corte, ela não fica assim, tá? Na verdade, essas duas linhas aqui, elas são numa linha. Ficou no layer texto, mas não deveria, ela deveria ficar numa linha fina, tá? Então, eu crio um novo layer lá. Novo layer. Linhas, traço, tá? E aí eu vou colocar na cor, ela vai ficar na cor 1 mesmo, tá? Ela tem que ficar fina, tá? Deixa ativa, posso deixar ativa. E o tipo de linha dela não é contínua, tá? Então eu vou selecionar aqui, traço dois pontos. Vou clicar aqui, tá? Então para você carregar um tipo de linha diferente, eu falei lá quando eu falei da linha tracejada do beiral, tá? Então clica em Line Type. Nós temos aqui, ó, quando eu trouxe algum componente, ele deve ter trazido já esse. Pode usar esse divide 2, que ela é dash dot. Quer ver? Se eu for lá no lá, tem umas que são aqui, alguns estilos, que são dash dot. Não tem dash dot 2 x2. Que é o tamanho, não. As divide que são dash, são traço, dois pontos, tá? Traço, dois pontos. Então pode usar essa divide 2 aqui mesmo. Se você não encontrou essa divide 2, você vai clicar no load, digita a letra D, clica aqui em qualquer lugar, digita a letra D e você vai pegar essa daqui, divide x2, tá? A diferença dessas duas aqui é que ela é um pouquinho menor. Então eu vou usar essa daqui. Ele está dizendo que já foi carregado.
Vou dar um OK. Então, esse layer aqui fica traço dois pontos. E vou mudar essas duas linhas, ó, seleciono as duas linhas de corte para esse linha 2, ó. É assim que tem que ficar, tá certo? É assim que a gente simboliza o corte, ó. Bom, esse símbolo aqui, ele é bastante diferente, talvez vocês não estejam acostumados com esse símbolo aqui. O que que acontece? No caso só um instantinho, tá? Deixa eu só mandar uma mensagem aqui que é importante. Muito bem. Talvez vocês não estejam acostumados com esse símbolo de corte. Esse símbolo ele vem da NBR 6492, tá? Na tradição da arquitetura, a gente colocava só uma setinha indicando o lado do que estaria sendo visto o corte, né? E anotaria lá, corte A, corte A linha, corte AB, corte BB, corte CC. Tradicionalmente era assim, tá? Eu conheço muitos professores ainda que pedem que coloque corte A, corte BB. Essa orientação continua valendo, tá? Utiliza essa orientação de acordo com que for pedido para você. Se você estiver trabalhando numa empresa, a empresa, o teu chefe lá indica que você para fazer o corte AA, corte PB, né? Depende muito da empresa, pode ter uma padronização para eles, ou a faculdade, o professor vai te pedir que coloque corte A, corte B, corte C, né? Depende do professor. Nós temos a norma NBR 6492, que ela orienta que não se use mais nome corte A, corte B, tá? O que acontece é que nós temos a seguinte orientação nessa norma, que você utilize o número da prancha, tá? O símbolo ele é um círculo, né? Com uma setinha indicando a direção do corte, e tenha dois números aqui, ó, tá? Esses dois números simbolizam o seguinte, esse da ponta da seta é o número da folha. Qual que é a prancha que eu coloquei? Foi na prancha um, na prancha 2, na prancha 3. Onde que está esse corte? Qual prancha que é? Tá? Então você às vezes tem uma sequência de várias pranchas dentro de um projeto, não é? Prancha um, prancha 2, prancha 5, não importa, né? Então você vai colocar o número da prancha e embaixo o número do item da prancha. Como que funciona essa questão do item do desenho da folha, né, na prancha? Então eu coloquei lá, quando eu coloco um item na minha prancha, depois a gente vai falar sobre isso, tá? Então quando eu coloco o item lá, planta baixa, então vai ser o item um. Coloquei uma fachada, item 2. Coloquei o corte, item 3, entendeu? Então eu iria preencher aqui como prancha um, item 3, né? A sequência com que esse desenho foi colocado. Então, se você tiver. Por quê? Acontece mais ou menos assim. Se você estiver fazendo um projeto de uma casa residência pequena, você vai fazer lá, sei lá, dois cortes, cinco cortes, 10 cortes. Beleza. Aí você pode colocar lá corte A, corte B, C, D, F, G e vai usando as letras do alfabeto. Agora imagina que você está fazendo um projeto de um shopping em São Paulo, lá, aquele shopping mega super grande. E aí, como é que você vai fazer? Chega um momento que acaba a letra do alfabeto, as letras do alfabeto, né? Você vai precisar fazer, sei lá, 200 cortes no projeto executivo. E daí? Aí colocar corte A, corte BB, corte CC. Aí depois terminou as letras do alfabeto, você faz o quê? Corte A1, corte A2, né? Então, para esse tipo de situação, o NBR acaba com o nome corte A, corte B, corte C.
acaba. A norma simplesmente não fala para você dar o nome. Você vai verificar que não existe nome. Então você vai ver qual prancha que está aquele corte, qual o número do item simples assim, né? Então você vai ver aqui na planta baixa, o corte tá onde? Está na prancha 5, é o item 10. Então você chega lá, abre a prancha 5, vê o item 10, pronto. Não há necessidade de você ver aqui se o corte é A, B, C, entendeu? Então a norma vem e acaba com a questão de necessidade de ter é, de ter letras, né, no nome, tem um nome, não vai ter nome, né? Vai ter um número que identifique ele lá, tá certo? Qual for o número da folha e qual o item, qual o número do desenho da folha. Eu chamo de item porque eu vou colocando lá como se fossem itens, né? Tanto abaixo, mas é o número do desenho, do detalhamento lá. Então, eu dou copy, ó, seleciono, copy, vou clicar nesse cantinho aqui da ponta da seta e levo lá, aliás, tem que dar um Ctrl+C, Ctrl+V, não fiz isso aí. Fiz sim, tinha esquecido. Então, eu venho aqui, ó, dou um copy aqui, no meu desenho, tava dando copy lá no desenho. Seleciono aqui, tá? Clico aqui e vou clicar aqui na pontinha, ó, da linha, traço dois pontos. Essa linha aqui que eu tinha usado para me lembrar depois qual que é a direção do corte, tá? Você fala, mas eu vou lembrar, eu fiz dois cortes. Então, eu uso essa linhazinha ali para lembrar depois a direção do corte, porque se você tiver 10, 20 cortes, você vai esquecer. Mas cedo ou mais tarde você esquece, tá? Se for dois cortes, até que é tranquilo. Por isso que eu queria essa linhazinha aí, lá. Tá vendo? Eu tô me dando um recado da orientação que essa seta vai ficar, tá? E aí é o seguinte, ó, se o seu professor pediu para colocar corte A, corte B, ele fala, eu não tô nem para norma, né? Coloca, então você vai dar um copy desse texto aqui, daqui para cá, tá? Edita ele, clica duas vezes nesse texto, né? Ó, ele é editável, então você digita lá, ó, corte A, A, que seja corte A, tá? Se for corte A, eu só coloco corte A, corte B, quando me pedem para colocar, né? Lógico. Coloco corte A, corte B, C, D. Eu não coloco já A, porque não faz sentido esse negócio de A, né? É como se fosse A, A. Então, A, bom, nem faz muito sentido, já perdeu esse sentido, o porquê desse, né? Eu vou arrastar um pouquinho mais aqui, tá? Vou dar um copy disso daqui para lá, ó. CO, selecionei o símbolo do corte, o, o nome e vou copiar para outra ponta aqui, tá? E deixa assim, ó, tá? Dessa maneira eu consigo identificar o corte. O outro corte, eu vou fazer o seguinte: copiar, texto e símbolo para cá, vou desligar o F8, né? Vou rotacionar assim, ó, RO, vou rotacionar daqui para cá, ó, F8. Então, na vertical posicionar certinho, tá? Eu vou mover, chamado com Revit KMO. M, Enter, seleciono aqui meu símbolo, então, toda a parte de símbolo ali, seleciono tudo ali, clico na pontinha da seta e clico, pode ser um pouquinho mais para lá, tá? Aqui mesmo. Opa, faltou um pedaço aí. Move, acostumado com o Revit QMO. M, seleciono, tá? Não vou pegar a linha amarelinha, vou pegar daqui para cá. Vou apagar aqui. É o seguinte, ó, vou mover um pouquinho mais para não ficar tão embaixo aqui, tá? Ou eu posso mover daqui para cá. Também pode ser assim. Para você não ocupar muito espaço da prancha aqui embaixo, tá? Bom, aí tem o seguinte, ó. Eu vou rotacionar RO, RO, Enter. Vou clicar na linha do corte, ó. Eu vou rotacionar 180 graus para lá, ó, tá? Porque o texto ele não pode ter a regra da leitura, ó. Isso aqui também, tá? Eu vou rotacionar 70 graus. Digita 180 também dá certo, ó, tá? Questão da leitura, você tem que estar enxergando na prancha daqui, é como se a pessoa estivesse olhando daqui para lá. Então, todos os textos têm que estar alinhados nesse sentido aqui, tá?
Quando for na vertical, lógico, né? A regra da leitura. Então, se alguém tiver alguma dificuldade quanto a isso, né? Depois a gente pode. Então, copy, ó. Selecionar esse texto, o símbolo, né? Vou copiar aqui para cima, tá? Veja ali, posso mover, ó. E Enter, seleciono, vou para cá. Aí. Tá devidamente identificado. O que mais que a gente pode aproveitar aqui, ó? Isso daqui, né, ó. Eu vou mover, não vou nem copiar. Eu vou copiar assim. Tá? CO, Enter, clico aqui, F8 e vou posicionar aqui, ó. Tá? Vou tirar uma cópia para cá, uma cópia para cá, uma cópia para cá. E lá para minha implantação também. Só que na minha implantação já existe um texto ali escrito. Eu vou copiar para cá. Eu penso o seguinte, ó. 1 para 200 é menor 4 vezes do que 1 para 50. Tá? Se eu pegar lá, é o fator de escala, né? Ó. Se eu pegar 200, dividir por 50, vou descobrir que é 4. O fator de redução ou de ampliação é 4. Então, esse texto aqui, ele tá, eu vou apagar isso aqui. Esse texto aqui, ele tá adequado para 1 para 50. Então, eu tenho que adequar ele para 1 para 100. O que eu faço? Eu dou o comando scale. O comando scale funciona assim, ó. SC, Enter. Abro uma janela, seleciono o que eu quero reescalar. Vou clicar num ponto para fixar, tá? E ó, se você levar o cursor, ele aumenta proporcional à distância do cursor lá. Mas eu quero usar um fator de escala. Lembra que 1 para 200 é menor 4 vezes? Mas aqui o texto tem que ficar 4 vezes maior. Então eu digito 4 e dou Enter. Ó, 4 vezes aquele fator de escala que a gente tinha encontrado lá na calculadora. Dou Enter, pronto. Esse é o tamanho do texto que deve ficar. Tá? Aí eu venho, edito aqui e coloco 200. Olha lá. Tá? Se fosse um para 100, para 300 e tal, seria assim. Né? Eu iria usar o fator de escala aqui. O fator de escala que iria ser compatível com esse norte também. Se você não quiser usar esse norte, que não precisa, pode usar aquele aqui. Vou pegar o N aqui também, levar para lá. Vou dar um SC também, porque isso aqui está em escala 1 para 50, então eu vou colocar 1 para 200, tá? 4 vezes. Isso. Depois a rotação do norte a gente fala sobre isso depois. Muito bem, e para planta baixa, na planta baixa nós temos que identificar também o nível, tá? Então o nível em planta é esse daqui, tá? Ele diz o seguinte, NA, se você colocar NA, significa que está a nível acabado, que é o piso acabado. O que é o piso acabado? Depois que você já fez o contrapiso, fez a regularização, depois fez a argamassa de assentamento, depois, considerando a espessura do piso, é o piso final, tá? É o nível do piso acabado, tá? NA. O NO é em osso. O osso significa o quê? Lá no contrapiso, tá certo? Que eu tô dando nível no contrapiso. Então, depois do contrapiso vem a argamassa de regularização, depois vem a argamassa de assentamento, depois vem o contrapiso, aliás, o próprio piso, revestimento cerâmico ou porcelanato, não importa. Então, quando você diz que é em osso, você não está considerando o acabamento. E quando você diz que é NA, é no acabamento. Normalmente, a gente usa já em acabamento. Então, eu nem especifico se é NA ou CNO, tá? Mas é para vocês entenderem que existe. Lá na norma, ele mostra que, deixa eu, se aparece, onde que tá? Aqui, ó. NA, NO, tá vendo? Ó? Então, NA seria no nível acabado, NO seria em osso, tá? Então, você tem que considerar a espessura é importante isso, é importante. Só que para projeto executivo mais detalhado, tá? Depende muito do nível. Geralmente eu uso só o nível acabado já. Então quem for construir já vai imaginar, né, a espessura, a pessoa já sabe a espessura que fica com regularização e tal, e já faz o contrapiso esperando
que quando eu finalize esteja no nível que eu pedi. Então eu vou dar um copy desse símbolo para cá. Ó, eu vou copiar para baixo do... Eu tô achando muito grande esse símbolo aí, tá? Eu posso reduzir um pouquinho. Como que eu vou reduzir? Aqui na minha planta, eu vou selecionar aqui, tá? Eu vou dar um SC, clico num ponto qualquer. Eu vou reduzir ele... Metade seria, acho que seria muito grande. Metade eu coloco 0,5, ele reduz para metade. Eu acho muito pequeno. Então eu vou colocar, reduzir 75, tá? Então copy, aliás, SC, scale, tá? Seleciono o símbolo com texto, clico no ponto do início ali da escala e digito 0,75. Ele vai reduzir 25%, ó. Olha lá, 15%. Não, 25%. É, tá? Ó, reduziu, eu acho que desse tamanho aqui, né? Acho que não. Reduzir um pouquinho mais, tá? SC ponto 6. Ponto 6. Olha lá. Assim ficou melhor. Vou ver. Mais pra cá assim. Fica, geralmente eu coloco embaixo de cada um dos do nome da identificação do ambiente, tá? Então copy, seleciono aqui. Tá? Posso clicar até como referência aqui no A da área, ó. Aí eu vou clicando aqui assim perto para dar mais ou menos a mesma. Dá um cliquezinho e tira uma cópia, ó. Então, leva o cursor perto do A e copia aqui. Aqui no banheiro eu vou copiar dois. Por quê? Porque no box eu também tenho um símbolo. Tem um outro nível. Né? Eu vou mover um pouquinho para baixo. Aí, peraí. Opa. Z, move. Tem que abrir uma janela um pouquinho maior para pegar toda a parte do símbolo, tá? Porque ele está desagrupado. Deveria agrupar. Deve ser agrupar. Tá bom? E aqui eu vou editar assim, ó. Eu quero uma diferença de nível de 2 centímetros de lá para cá. Então eu clico aqui e vou colocar aqui. Opa. Clica duas vezes, tá? Ó. Clique duas vezes, não, arrasta, assim, clica com o cursor, com o mouse, né, e arrasta para selecionar tudo e coloca menos 0,02. Eu vou copiar já esse texto aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl C aqui. Selecionei todo, dei um Ctrl C porque eu vou colar lá no banheiro. Aqui no banheiro também vai ser menos 2, ó. Aqui no box também eu vou fazer a mesma coisa, selecionar tudo, Ctrl V, tá? E vou apagar o 2 e colocar 4. Não, então é 0, 0, 0, 0, menos 2 e menos 4, né? Olha que legal. Dessa maneira eu identifico. O símbolo em corte já é um pouquinho diferente, ó. Esse daqui, então eu vou copiar, CO, Enter, clico aqui e vou levar lá para o meu corte, ó, tá? Poderia ter pego mais... Eu vou mover ele, eu coloquei em qualquer lugar, eu vou mover ele aqui, ó. Seleciono tudo. A ponta da seta na base do piso, tá? Também está muito grande. Então, eu vou reduzir para 0,6, tá? Ó, SC, seleciono todos o símbolo do corte, tá? Clico na ponta da seta, tá? E digito 0,6. Aí. E embaixo de cada um dos identificadores, se eu tirar uma cópia, aqui sempre pro piso, tá? Ó. Sala de jantar, cozinha, né? Ó. O OSNAP, nesse caso aqui, o OSNAP vai atrapalhar, tá? Ó, ele vai puxar lá para a ponta, né? Tá? Então você pode fazer assim, eu vou dar um copy, ó, cliquei em qualquer lugar, vou ligar o Word e vou copiar para cá. No caso aqui, todo mundo é zero mesmo, né? Então eu vou tirar uma cópia, de novo, daqui, da ponta da seta, para cá, para a sala de jantar, tá? Existe um snap nearest, eu não deixo ele ligado o tempo todo, não. Nearest significa mais perto, tá? Então, se eu clicar aqui, ele vai lá para o midpoint, tá vendo que está ativado o midpoint ali? Então, eu digito NEA, N-E-A, e dou um Enter. Aí ele deixa eu clicar em qualquer lugar. Fica mais fácil, né? Ó. Aqui no hall pode ser no mesmo alinhamento. Aqui no banheiro eu já vou querer que ele pegue no piso, então eu vou digitar NEA, N-E-A, Enter, ó. E clico aqui. Esse NEA, na verdade você digita os três
letras do nome do OSNAP. Por exemplo, midpoint, mid, M-I-D. Endpoint, I-N-D, I-N-D, end, tá? Aqui no nearest, né? Esse nearest, esse cara aqui, ó. Esse OSNAP aqui, ó. Near. Near é perto. Nearest é o mais perto, tá? Então, near. Né? Então, digita N, E-A, Enter. E clica aqui e ele vai fixar ali, ó. Onde você clicou. Né? Aqui eu vou editar de novo, ó. Eu vou selecionar tudo, dar um Ctrl V que eu copiei aquele -2. Aqui é a mesma coisa, ó. Seleciona todo o texto, Ctrl V, apaga o 2 e coloca um 4. Pronto. Né? Então você coloca os níveis dessa maneira assim, ó. Tá? Existem alguns arquitetos que fazem isso aqui também, ó. Coloca um símbolo desse lá em cima também, tá? Na caixa d'água, nos pontos mais altos também, tá? Coloca um símbolo, depois considera a altura do piso, tá lá em cima e coloca a cota do... Aqui eu vou colocar, ó, eu vou editar o nome, tá? Vou colocar, ó, tudo maiúsculo, corte A, você vai colocar o nome que foi considerado lá, tá? Corte A, aqui, corte B, B, isso. Não, corte A, corte B, isso aí. Basicamente é isso, ó. A fachada seria muito fácil de fazer. A fachada, por exemplo, a fachada frontal, eu quero criar essa fachada aqui, né? Então eu vou copiar o símbolo de fachada, tá? Indicação de fachada, copy, indico aqui, coloco esse símbolo, eu com lugar aqui. Depois que eu colocar na prancha, eu preencho qual prancha e qual o item da prancha, tá? Igual o corte, mesma coisa. Então eu vou desenhar essa fachada aqui, ó. Eu vou mover os cortes para o lado, esses cortes aqui. Vou ver para o lado. Na verdade, vamos ver para o lado. Eu vou copiar esse corte de volta, tá? Para ao invés de ter que desenhar tudo de novo, né? Como eu tinha mostrado de um corte para o outro, eu vou fazer da seguinte maneira. Então é XL. Como eu copiei, eu perdi o alinhamento ali, ó. Eu vou digitar V para vertical, eu vou criar uma linhazinha aqui, ó. Eu vou mover esse corte daqui, ó, para alinhar de novo com a fachada lá, tá? Sempre com a minha planta baixa, tá? Né? Aqui, ó. Subir de novo, posso apagar esse aqui. Muito bem. Como isso aqui vai ser uma fachada, eu não vou enxergar. Não vou enxergar telhado. Não vou enxergar achura de laje nem de piso. Não vou enxergar cotas, tá? Não vou enxergar essas partes internas. Como eu tenho uma janela aí, por enquanto eu não vou apagar. Eu vou apagar só cotas, textos, níveis, tá? Cotas. Tenho a janela do banheiro. Aqui eu deleto. Aqui também. Aqui também eu vou apagar. Apaga. Essa parede aqui, ela não vai existir também não. Apaga aqui. Essa parte de dentro apaga. Vocês vão entender porque aqui apaga também. Tá. Apaga. Isso. Aí eu vou traçar. Aqui, eu vou dar um. Vou apagar essas linhas aqui. Aqui. Ó. Apago aqui. Apago aqui. Apaga tudo isso aqui também. As vigas também pode apagar. Eu vou desenhar uma linha inteira aqui, ó. Nesse layer, tá?
Eu vou deixar ativo o layer, já, parede de V, tá? MA, pego aqui, todas essas linhas aqui, parede de V, parede de V, parede de V. Olha lá, tudo parede de V, tá certo? Parede de V. Eu posso deletar. E vou estender até o piso. Esse meu piso aqui, eu vou dar um fillet. Eu vou dar um extend até lá no finalzinho, ó. E X Enter, seleciona aqui, seleciona isso aqui lá para fechar. Só apagar uma linhazinha que está perdida aqui. E eu vou estender. Opa. Ctrl Z. E X, Enter, Enter, clico nessa ponta. Clico nessa ponta aqui. Estou enxergando esse canto do pilar e esse canto da parede aqui. Aqui, como eu tenho um pilar, eu vou dar um offset de 0,15, tá? Posso dar o XR? Lá eu posso, mas como tá no tamanho certinho, eu vou evitar de dar trim depois, então eu só dou um offset assim. XL, a vertical, e vou clicar no canto da varanda, ó. Eu enxergo o canto da varanda aqui, ó. Aí em cima, tá? Ó, TR, Enter, seleciono essas duas. Pra cá e corto pra cá, ó. Fica o canto da varanda ali, tá certo? A janela do banheiro, eu vou apagar essas duas aqui. Um XL de novo, vertical. Vou marcar aqui já as duas, ó. Essa lateral da janela, essa lateral da janela, essa lateral da janela e essa lateral da janela. Olha lá. Então, essa daqui é né, ó, TR, Enter, vou cortar aqui também. Aí vou cortar aqui para cima e vou cortar aqui para cá, tá? Ó, trim, do jeito que eu já ensinei para vocês, não tem segredo não, tá? Aí eu vou dar um offset das alturas das janelas aqui, ó, tá? Que é a janela do banheiro e do quarto talvez sejam diferentes, então eu sempre dou uma verificada lá. Eu vou entrar lá no desenho da planta, né, ó, e vou verificar o seguinte, ó, essa janela e essa janela da minha fachada, J5 e J4. A J5, ela tem um peitoril, tem uma altura de 60 e a do quarto tem 1,10. Eu volto lá para o meu desenho, dou um offset de 0,6 daqui para baixo e aquela lá 1,1 daqui para baixo. Trim, posso dar fillet? Acho que o trim é mais fácil, né? TR, Enter, seleciono aqui, Enter, corto aqui e corto aqui. Ó. Muito bem. Vou dar um fillet ali só para acabar com aquela linhazinha pequenininha que tinha ali. Aí, tá? Ali também tem, beleza? Isso, tiquei para lá. A gente tem que pensar o seguinte, ó. Quando a gente trabalha uma fachada, você tem um peso de linhas. Então, lá no piso, como o piso está sendo cortado aqui, eu deixo ele grosso mesmo, tá certo? Então, eu vou pensando o seguinte, qual que é o ponto mais próximo de mim? É a platibanda, que está mais perto do plano de desenho. Então, eu vou deixar ela numa linha bem grossa, ó. Eu vou deixar numa linha verde. Eu posso colocar só. Tem pessoas que criam na fachada, como não é um item, é parede mesmo, deixa. A pessoa faz o seguinte: ela cria linhas 01, 02, 03, e aí ela vai criando, tá? Mas nesse caso eu vou deixar no layer parede de vez e só vou mudar a espessura aqui para cor 3. Então eu vou ter o seguinte, o que está muito perto de mim, que é a platibanda, a cobertura, tá? E depois eu vou definindo, deixando na 2 as que estão mais distantes. Então as paredes que estão distantes, eu deixo na 2, na caneta 2. E as molduras de janela, também eu posso deixar na 2, tá? Só se tivesse alguma coisa muito distante, aí eu colocaria na 1, tá? Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui e deixar essas daqui na 1 também, ó. Dessa maneira, sim, faltou a porta da sala de estar.
vou tirar um copy dessa linha daqui para cá, porque ela está na A2,10, né? Ó, XL, cadê o XL? Vertical. Vou clicar no canto da porta e no outro canto da porta. Um fillet aqui. Aqui eu vou dar um trim, eu pego aqui. Um MA, copio essa linha para cá. Ó, desenhar a porta, tá? A janela, se você quiser desenhar as folhas, divisões, não precisa, tá? Você pode desenhar só assim. Mas se é um projeto executivo, às vezes a gente desenha também as divisões, quantidade de folhas e tudo mais, o sentido da abertura também e tal, né? Mas não é obrigatório, pode deixar desse jeito, assim, já está simbolizado, né, as aberturas ali, tá? Quando a gente utiliza softwares 3D para fazer os elementos, construtivo, né? Aí já o próprio Revit, por exemplo, os componentes já têm a abertura da janela, sentido, em alguns casos tem já tudo certinho. Então, no AutoCAD você pode desenhar manualmente ou pode, né? Então, a sua janela de correr, só para deixar específico, né? Por exemplo, se tivesse uma janela de correr de 2 folhas, né? Provavelmente quarto a gente coloca. Eu vou deixar. Depois eu mudo. Aí eu digo o seguinte, ó, que essa folha corre nesse sentido, ela abre para cá, tá? Na porta também é a mesma coisa. Bom, mas não precisa. E depois vocês, no projeto executivo mais detalhado, vocês podem especificar. E em projetos executivos também a gente especifica os materiais, tá? Quando tem pele de vidro, quando tem um revestimento específico, né? Quando é alvenaria, você pode colocar só fechamento de alvenaria, né? Platibando em alvenaria, pode colocar os materiais assim. Quando você especifica brises, né? Em aço, em alumínio, aí você tem que colocar lá os materiais certinhos, tá? Pode colocar cores também. Tem um detalhamento de um revestimento 3D. Então eu faço o desenho certinho dele ali e coloco lá, revestimento 3D, modelo tal, tal. Especifica um pouquinho melhor, tá? Muito bem, basicamente seria isso. Aí, vou deletar esses símbolos, né? Vamos ver se sobrou. É, é importante também fazer o seguinte, eu não vou fazer em todos, eu vou fazer só num, que seria a identificação das portas e janelas, tá? Eu vou dar um SC, vou reduzir um pouquinho também, que eu acho que está um pouquinho grande isso aqui. Então, SC, vou dar um comando scale, tá? E vou colocar ponto 6 também. Aí eu vou tirar uma cópia aqui para todas as janelas e todas as portas. As janelas eu coloco do lado de fora. Eu vou deixar para depois, tá? Vou fazer a primeira porta, senão tem que mudar um por um. Aqui eu vou colocar um símbolo de porta, um símbolo de porta. E aqui também. Acabou as portas? Só temos 3 portas aqui nesse projeto, né? 3, 4 tipos de porta. Então essa daqui vai ser a P01, essa daqui vai ser a P02. A gente coloca só P1, P2, eu coloco P01, P02, tá? Por causa de softwares assim, eu coloco. E aqui P03. E para janelas eu vou colocar o símbolo, né, o código lá J1. Aí eu copio para as outras, né? Para cá, sempre para a parte externa, tá? Porque a parte interna pode ter uma pia, um lavatório, sei lá, alguma coisa assim, então sempre na área externa, parte externa das janelas, tá? Então, ó, J01, aqui vai ser a J02, J03, aqui J04. A enumeração, o que manda aqui são tipos de janela diferentes, tá? As características da janela mudam o código. Se você tiver janelas, por exemplo, eu tenho 2 quartos, vamos supor. Num quarto eu coloquei uma janela
de veneziana e na outra eu coloquei uma janela de vidro temperado, então eu mudo o código também, tá? Então, o que vai fazer com que mude o código, você vê que as duas portas de 80 ficaram com o código P02, né? Tá? Aqui no banheiro já ficou P03 porque ela é mais de 60. Então, as janelas, se você muda o tamanho ou muda o tipo de janela, né? O funcionamento da janela, o tipo de janela, você já muda o código também. Né? Então, lá na tabela de códigos, aí você vai especificar que tipo de janela, que tipo de porta que é. Tá bom? Eu vou apagar aqui. Então, por curiosidade, eu posso mostrar um detalhamento de um projeto executivo. Deixa eu ver se eu acho aqui, projeto final, executivo, pegar de um dos que tenha projeto executivo da edificação. Aqui, vou lá em Model, vou mostrar o projeto executivo. Aqui. O detalhamento de janelas e portas, só para vocês entenderem como que a gente faz. Ó. A P1, né, as dimensões, o tipo de abertura, que material que ela vai, tipo de maçaneta, né, ó, tá? Tipo de maçaneta que é utilizado. Aqui é o símbolo, esse triângulo indica a ponta do triângulo é onde abre, tá? A ponta do triângulo sempre está voltada para onde abre, no sentido que abre a porta, tá vendo? Ó? A gente desenha, a gente especifica que tipo de janela que tipo de esquadria que é, né? Ó, o detalhamento, né? Especifica que tipo de vidro, se é veneziano, se não é veneziana, as portas de vidro de correr, o sentido que corre. Então eu tenho uma porta com dividido em três peças, né? Três folhas, eu tenho uma fixa, duas de correr, né? E qual o sentido que ela corre, aonde que está a dobradiça, ó, as janelas maximar, né? Ó, o sentido que é o maximar abre, então essa parte de baixo aqui é móvel, em cima é fixo, né? E assim por diante, tá? Só por curiosidade mesmo para a gente entender como que é feito o detalhamento do projeto executivo, né? O detalhamento de esquadrias. Aqui não vai ficar corte A, eu vou mudar lá para fachada. Para selecionar todo o texto, você pode digitar Ctrl A, tá? Ctrl A seleciona todo o texto. Aí eu coloco lá, fachada, frontal. Bom, ele mudou de linha porque o limitador, essa setinha aqui é a limitadora do espaço que ele pode escrever, senão ele vai mudando de linha como se fosse no Word, a tabulação do Word, tá? Você clica nessa setinha e pode aumentar o quanto você quiser aqui, ó. E ele continua o texto da mesma maneira, tá? Ele muda automaticamente. Essa linhazinha aqui você pode aumentar, dar um stretch nela, ó, clica na pontinha dela, com o outro ligado, estica um pouquinho mais além do texto. Baixa frontal, corte A, corte BB e a planta baixa, né? Eu acho que não faltou nada, temos um projeto aí mais ou menos bem detalhado. O meu objetivo nesse curso era isso, mostrar para vocês como que faz uma planta baixa, fachada, cortes, uma implantação, né? Foi o que a gente aprendeu, tá certo? Na próxima aula, né, nessa quinta-feira, nós vamos assistir aí como que imprime, tá? Como que a gente monta a prancha, como que imprime, tá? Eu vou seguindo mais ou menos a orientação da planta da, da, da Prefeitura de Campo Grande, né? Aqui faltou fazer o seguinte, ó. Eu coloco assim, o Ctrl A também, né? E coloco a implantação. A gente tem alguns professores que pedem planta de implantação, né? Eu coloco só implantação, a Prefeitura de Campo Grande também coloca só implantação. Se você for verificar, mas aí segue o que a orientação do teu professor, tá? Se a gente pediu planta de implantação, coloca, tá? Se a gente for ver lá na NBR 6492, quer ver? Eu vou subir aqui em cima, eu vou pesquisar aqui, ó, implantação, plantação. Eles chamam de planta de locação e implantação, tá? Eu já vi alguns municípios, algumas prefeituras que chamam de planta de locação, tá?
Planta de locação, quer dizer, você está locando a sua edificação dentro do terreno. Isso que significa planta de locação. Né? Mas algumas prefeituras de Campo Grande, por exemplo, chamam de implantação. Mas a NBR não chama de planta de implantação, tá? Ela chama de implantação, olha lá. Planta de locação ou implantação, tá? Então você pode colocar implantação só, ou planta de implantação, ou planta de locação, é a mesma coisa. Se a gente entrar no site da prefeitura, quer ver? Vou entrar lá cadê? Eu tenho um link aqui. Aqui, Semador. Entro lá no site do Semador, vou fazer um download, né? Tem vários caminhos ali para fazer download, mas eu vou pegar o básico aqui deles, tá? Eu vou fazer o download da prancha, modelo da prancha prefeitura, né? Ó, o modelo do AutoCAD, tá? Cliquei lá no zip, vou clicar 2 vezes para abrir no AutoCAD o modelo. Aqui, ó, eles chamam de implantação, tá? Não, conteúdo, implantação. Não chama planta de implantação, tá bom? É que eu já vi alguns professores pedindo, né? Na minha época lá tinha alguns professores que pediam planta de implantação, tá? Fazia. Né? Agora, quando eu faço projeto para a Prefeitura de Campo Grande, eu coloco só implantação. Na verdade, eu sempre coloquei só com implantação mesmo, tá? Vou salvar isso aqui e vou compartilhar com vocês esse arquivo ali, né? Tá certo? Então, dessa maneira, eu vou pedir para vocês assistirem essa aula, né? E a gente vai vendo na continuidade, só dando sequência à parte de impressão, tá bom? Então, um, bons estudos para vocês. Não vou falar bom dia, porque eu não sei qual horário que vocês vão assistir. Então, boas aulas, bons estudos aí para vocês. Até a próxima.